E na terra e confessa a nossa irmã Júlia que não poderia encontrar melhor amiga para entregar a devoção do nosso Paulino, de vez que reconhece claramente que um lar se foi à medida feliz que lhe veio trazer novo encorajamento para as tarefas. Nosso Paulino é um esteio da obra cultural do Espiritismo e do edifício da beneficência em favor de muitos, e a paz dele com a nossa querida Júlia significa igualmente paz em todos os corações que os amam e acompanham de uma vida maior. Bezerra de Menezes. Somente cerca de 8 meses depois, a própria Deilda, servindo-se da mesma instrumentalidade mediúnica, transmitiu a mensagem tão expressiva que deverá calar fundo nos corações, tal o impacto que ela provoca, ao demonstrar-nos que após a morte, uma vez que o espírito esteja consciente de sua missão e imerso nas leis universais do amor puro, os laços do casamento não se rompem, antes se ampliam, atingindo dimensões incomensuráveis. Deilda Greti Saraiva dá o testemunho exato deste supremo alumbramento. A esposa deve ser aquela criatura que para cumprir seu sagrado dever necessita transformar o carinho em regaço materno e, uma vez liberta da libreia carnal, deverá se identificar com o amor que é uma luz que brilha alto demais para que possamos defini-la no mundo e, tanto quanto possível, desde que necessário, para refazimento daquele que fica, inspirá-lo para que outra criatura a substitua na reconstrução do ninho doméstico, passando a ver no casal recém-formado não apenas constituído de filhos abençoados, mas por duas estrelas que pertencem ao mesmo fragmento de espaço ou duas flores pertencentes à mesma haste, em que perfumam a paisagem. 13. Ante o mundo novo. Mamãe, abençoe-me. Abençoe seu filho que ainda sofre, mas sofre porque o sofrimento de seu coração e dos nossos por minha causa se represa em mim, como se fora terrivelmente condensado por mecanismos que ainda não sei compreender. Deixei o corpo, não por vontade. Se pudesse, mamãe, teria ficado. Entretanto, quem de nós pode barrar o curso das leis de Deus? É verdade que a senhora e meu pai esperavam tanto do meu curso iniciante na medicina, mas se o futuro não fosse o que aguardávamos, com tanto entusiasmo, impondo-nos dificuldades e tentações para cuja travessia não estivéssemos preparados, nato terá sido melhor interromper o trabalho no presente para recomeçá-lo com mais segurança. Auxiliem-me. Não chorem mais. A saudade é uma sombra entre nós. Compartilhemo-la, juntos, porque ainda estou muito abatido, sem um entendimento claro ou tão claro quanto seria de desejar para resolver os meus próprios problemas. Ainda assim, rogo a todos paciência e conformação. Nada de rebeldia ou de queixa. Somos cristãos e sabemos que Deus nos oferece o melhor. Amanhecer o domingo, no derradeiro dia do corpo, sentindo-me alegre, feliz. Quando tomamos o corcel para Araguari, meu coração estava contente, tranquilo. Era o descanso do estudo, a higiene mental. E tudo o que sucedeu, após, no fundo, é a vontade do Senhor, amparando-nos. Quando senti a pancada na cabeça, não tive tempo para pensar. Foi como se eu dormisse muitas horas sem querer. Ao despertar, a senhora simpática a abençoar-me, ao pé do leito muito limpo, era, sim, a vovó Maria Luísa. Nunca poderia supor que a minha situação houvesse mudado tanto, mas, aos poucos, recebi a explicação acerca de tudo, porque comecei a sentir-me em casa com o sofrimento de todos a sufocar-me. Não me achava no lar da terra, mas o lar da terra me requisitava para fazer-me ver e ouvir quanto se passava com a senhora, com papai e com os nossos. Creia, mãezinha, que a dor dos que ficam, quando demasiada, é um martírio sobre os que partem. Perdoe seu filho se falo assim. Não tenho outras palavras para adoçar a minha impressão. Conformemo-nos. Tudo passa. No mundo, estamos na escola, esta é que é a verdade. Cada qual em sua lição e terminada a lição, outros educandários de Deus nos esperam. Peça o seu som para não pensar que a situação pudesse ser outra. A ele e ao Ricardo os meus pensamentos de gratidão. Deixei a existência do corpo terrestre porque devia ser assim. Entreguemo-nos a Deus, em nossa fé que deve ser viva e sincera. Estou melhorando, à medida que escrevo. É um desabafo,
que vale por desinibição curativa. Orem por mim, mas pensem acerca de nossas saudades com a esperança e a paz regendo os nossos impulsos. Se vocês me ajudarem, creio que vencerei as minhas crises em menor tempo. Estou diante de um mundo novo. Ajudem-me a descobri-lo. Tenho encontrado muitas dedicações, dentre elas a de nosso venerado Frei Raimundo, que será sempre o nosso herói silencioso de caridade espiritual em nossa Uberlândia. Em nome de quantos me amparam, rogo o amparo de todos os meus familiares queridos. Tomo, na presença das queridas tias Olentina, Lidurmina e Ondina, o compromisso de auxiliá-la, mamãe, e ser mais útil a todos. Quanto puderem, estudem os assuntos da alma. São eles os ingredientes capazes de nos trazerem a consolação e a energia pelas quais todos estamos agora profundamente necessitados. Não posso escrever mais. Receba, querida mamãe, com meu pai e todos os nossos, todo o coração de seu filho Paulo César. Uberaba, 16 de outubro de 1970. 14. Esperavam tanto do meu curso iniciante na medicina. Paulo César de Almeida nasceu a 10 de agosto de 1948, em Uberlândia, Minas Gerais, desencarnado no dia 9 de agosto de 1970, num desastre automobilístico, na cidade de Araguari, Minas, em companhia de seu primo Celson Martins e do amigo Ricardo, que nada sofreram além de ligeiras escoriações. Foi sepultado no dia de seu 22º aniversário. Fez o curso primário no Ginásio Cristo Rei, o curso ginasial no Colégio Brasil Central e o curso científico no Colégio Estadual de Uberlândia. Quando desencanou, atravessava o primeiro ano do curso médico, na Faculdade de Medicina e Cirurgia de Uberlândia, tendo sido aprovado, nos exames vestibulares, em primeiro lugar. Era professor de um curso pré-universitário, em Araguari. Inteligência brilhante. Desde cedo revelou-se superdotado. Filho de Adir Gonçalves de Almeida e de Maria Borges de Almeida, deixou as irmãs Ciara Silene de Almeida Barbosa, casada com o senhor Valdonir Barbosa de Lima e de Edna Lúcia Almeida de Ávila, casada com Wagner Romero de Ávila, e o irmão Carlos Alberto de Almeida. Os dados acima foram-nos fornecidos, não apenas pela mãezinha do Comunicaste, mas pelo próprio rapaz que dirigia o carro. Por ocasião do acidente, seu primo Celson Martins, todos católicos, que iam à comunhão espírita cristã pela primeira vez. De importante na mensagem, ressalta-se a referência à aparente ruptura do curso médico iniciante. Por que aparente? Muitos hão de perguntar. Naturalmente, porque a vida continua no além. Lá, com efeito, Paulo César há de estar prosseguindo em suas atividades normais, preparando-se, agora, que conseguiu ressarcir o débito kármico, para retornar às lides terrenas, em momento oportuno, de modo a desenvolver as atividades a que se propunha. Nada de rebeldia ou de queixa, diz Paulo César. Efetivamente, a vida não cessa. Em toda prova, há uma razão de ser. Que todas as criaturas possam seguir a orientação do Comunicaste, quando aconselha aos pais, quanto puderem, estudem os assuntos da alma, acrescentando, são eles os ingredientes capazes de nos trazerem a consolação e a energia pelas quais todos estamos agora profundamente necessitados. 15. Companheiro que volta. Nossa querida irmã Lulu, o Senhor nos abençoe. Partilhamos a caravana fraterna juntamente do nosso Pedro Rocha Acosta, deixamos ao seu coração amigo, tanto quanto aos corações dedicados de nossos amigos outros, a certeza de nossa amizade. Conquanto não me tivesse consagrado quanto devia às tarefas espírita cristã no Espírito Santo, ligado qual me achava a outros setores espiritualistas, vejo-me agora na companhia de outros irmãos de trabalho renovador, honrado pela colaboração pequenina que posso prestar em minha comprovada insuficiência à sementeira de nossos princípios e ideais ante o Consolador prometido. Há mais de 30 anos, deixei minhas derradeiras lembranças em nossa cachoeira e isso é tempo bastante para reformular as minhas concepções e convicções, abençoando o novo terreno que fomos chamados a lavrar. Em nome de nossos instrutores das esferas maiores,
Rogo-lhes, a querida irmã e os nossos amigos da Lavoura de Luz para a Infância, permanecermos atentos ao serviço de amparo às novas gerações, perante o futuro. Atendamos ao continuismo de nossas estruturas de serviço, porquanto as nossas responsabilidades são muito grandes. Graças à divina providência, a obra prossegue de maneira promissora e tudo devemos oferecer de nós próprios, a fim de que a vejamos em plena frutescência para o amor de Jesus. Querida irmã, oremos, rogando ao Senhor nos fortaleça e mantenha a perseverança. Em nome dos nossos amigos Pedro, Jerônimo, Luiz, Ipomé e tantos outros que nos compõem na espiritualidade a família maior, receba com os nossos irmãos de Vitória e os demais amigos queridos que nos compartilhem as preces, o nosso carinho e confiança num abraço fraternal. Sebastião Alves Pinho. C.23 a 6.938. 16. Lavoura de Luz. Sobre a mensagem de Sebastião Alves Pinho, destaquemos alguns tópicos da carta que nos enviou o confrade Júlio César Grande Ribeiro, de Vitória, Estado do Espírito Santo, datada de 2 de fevereiro de 1971. Depois de afirmar que a mensagem foi psicografada pelo médium Francisco Cândido Xavier, num sábado, após a peregrinação, quando da visita de uma caravana do Espírito Santo a Uberaba, em meados de 1970, afirma o distinto companheiro de ideal espírita. Não foi fácil colher os dados de confirmação, que o próprio Chico nos pediu. Nos arquivos do cemitério local nada havia que pudesse elucidar a busca. Houve necessidade de interferência do Dr. José de Medeiros Correa Júnior, que o Chico conhece muito, que é juiz da comarca de Cachoeiro, e ele próprio auxiliou nas pesquisas em cartórios diversos. Levou-se quase 2 meses para a localização do atestado de óbito, os livros muito antigos, fora de ordem, etc., etc. Veio, por fim, a confirmação nos dados abaixo. Sebastião Alves Pinho faleceu em 23 de junho de 1938, em Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo. Era português, casado, tendo deixado 3 filhos, Otália, Miguel e Bernardo. Teve a profissão de pedreiro. Causa mortis, insuficiência cardíaca. Seu óbito na comarca de Cachoeiro teve o número 6.466. Interessante salientar que o espírito escreveu as iniciais CI Cachoeiro de Itapemirim, e além da data de sua desencarnação, informou haver sido português, operário em serviços de alvenaria e cantaria, tendo deixado filhos. Como se pode depreender facilmente do conteúdo da mensagem, psicografada na velha ortografia, o espírito se preocupa com as novas gerações, alertando-nos para nossa grande responsabilidade. Com efeito, a nós espíritas, na atual conjuntura humana, cabe o papel de relevante importância porque somos os únicos detentores de elementos suscetíveis de consolar a humanidade, traduzidos na lei reencarnacionista e na certeza do continuismo da vida após o túmulo. Aspecto original que deve ser lembrado, finalmente, é o da família maior existente na espiritualidade, a que se refere o autor. Atentos a essa família que convive conosco, do outro plano da vida, esforcemo-nos por oferecer-lhe condições de aprimoramento e de progresso sempre crescentes, uma vez que tanto lá quanto aqui, todos somos criaturas carecentes de luz, progresso e renovação, ante a infinita bondade do Criador. 17. Mensagem consoladora. Mãezinha, Deus nos ampare. Este é um momento em que preciso agradecer a Deus e lembrar de Deus. Consigo falar alguma coisa no lápis e isto é muito para seu filho. Rogo ao seu carinho e ao carinho dos nossos, não chorem mais. Esqueçamos o quadro a que a senhora se prendeu, naquela madrugada de maio, o dia raiou de novo para nós. A Via Anchieta foi para mim uma estrada maior. A vida, mãezinha, será sempre assim, um caminho que se abre em outro caminho, até que cheguemos a Deus. Sei quanto se passou, agora que a calma se fez. Reporto-me ao assunto unicamente para informar. O choque dos veículos foi quase que uma explosão nos meus ouvidos. Quis reagir, mas não consegui.
A hemorragia não era simples, o cérebro cedera. Desejei falar à companheira que me seguia, mas o pensamento de improviso se tornou nebuloso e expressão verbal impossível. Ouvi gritos que se lançaram dentro da noite a terminar, mas depois foi um sono quase suave. Sonhava que me via de regresso à casa para festejar o seu dia. Sonhava. Sonhava. Até que despertei em nosso próprio ninho doméstico. Suas lágrimas e o choro dos entes queridos caíam sobre o meu corpo físico. Nada mais vi e nem sei quantas horas de anestesia consegui desfrutar. Ainda hoje, na ânsia em que me vejo de responder aos seus apelos, ainda não sei medir o tempo. Aberei-me de seu regaço e pedi-lhe para não chorar. Entretanto, houve um silêncio entre nós que eu não soube explicar a mim próprio. Nossas lágrimas se misturaram sem se tocarem. De repente, um amigo surgiu e me afirmou que era o vovô Frei Wandenberg. Aqueles olhos doces e serenos me inspiraram confiança e acolhi-me nos braços deles. Novamente dormi para acordar na escola-hospital, onde me encontro ainda. Tenho pedido a Deus que me desse este instante. Não pensem na morte. Vivam. É preciso viver. Lembrei-me facilmente de nossas leituras e de nossas conversações sobre o mundo espiritual e tudo isso me auxiliou. Luto ainda para equilibrar-me. Familiares do papai me visitaram e me ampararam. Também muitas dedicações dos queridos Fernandes. Agora, mãezinha, se lhes posso pedir alguma coisa, além dos sacrifícios que fizeram por mim, ajudem-me com a paz e com a resignação. Preciso retomar os meus estudos, mas isso exige serenidade. Perdoe-me se me decidi a descer para Santos, naquela noite. Desculpem por tudo. Orem pela companheira que não tem qualquer culpa e que no íntimo ainda sofre. Mãezinha, o amor é luz de compreensão. Abençoe o seu filho e abençoe também quantos me compartilharam a experiência. Aqui vejo que só o bem faz a conta da vida que permanece. Pensemos nisso e auxilie agora a nossa Valéria na realização de seus ideais e aspirações de menina. Deus abençoará a irmãzinha para que ela lhe seja um tesouro de bênçãos que há de nos enriquecer de confiança e alegria. Conforte os nossos do coração, diga-lhes que não morri, que estou forte e sonhando novas formas de ser útil às criancinhas, aos doentes, aos necessitados e aos ceigos. Sei que posso esperar a sua cooperação e a cooperação dos nossos, e aguardarei esse amparo. Quanto pudermos, mãezinha, estendamos o bem aos outros. A passagem na terra é muito rápida, caminhemos plantando flores de paz e amor, sua ternura assim me ensinou e assim prosseguiremos. Peço a Jesus, agora que valorizo a prece sentindo-lhe a importância real, para que fortaleça minha querida mãezinha e abençoe meu querido pai, a fim de que todos os amigos, embora em planos diferentes, consigamos avançar no rumo da vida superior. Mãezinha, agradeço de todo o meu coração as suas orações junto de minhas lembranças, porém, não chore mais, recorde que a vejo pelas forças do coração e ajude-me a ser forte tanto quanto preciso ser. Agradeço as flores queridas que seu filho encomendara para o seu formoso dia, o dia sublime das mães, e que ficaram para mim mesmo. De tudo soube depois que a tempestade das ideias conflitantes cessou em meus pensamentos. Nossa vida prosseguirá, nosso amor não tem despedida. Reflitamos nisso e confiemos em Deus, sempre unidos. Amigos espirituais me auxiliam a escrever e agora, minha querida mãezinha, devo encerrar esta prova de carinho e fidelidade. Não fique triste. A medicina prosseguirá onde estou e como estou com o amparo de Jesus e dos sábios mensageiros do bem, crescerei em conhecimentos novos para servir. Agradeça a todos de casa por mim. Fale por mim, querida mãezinha, aquilo que continuo desejando escrever em matéria de carinho e não posso. Através da oração e da saudade, do serviço aos nossos semelhantes e da fé viva em Deus, estaremos mais juntos. Isto, mãezinha, é tudo o que hoje posso dizer. Guarde a nossa paz, a nossa alegria e receba aquele beijo de seu filho, sempre seu filho do coração. Charles. Uberaba, 8 de junho de 1973. 18. Dramática prova de autenticidade. A mensagem consoladora, recebida pelo médium Xavier,
Na madrugada de 8 para 9 de junho de 1973, em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã, em Uberaba, Minas, foi primeiramente publicada em A Nova Era, de Franca, Estado de São Paulo, de 31/7/73, com ligeira nota da redação afirmando que a mensagem em si e os dados nela contidos são autênticos e totalmente comprovados pela família de Charles. O Sr. Murilo Matias de Faria, que titulou a página mediúnica, enriqueceu-a com dados substanciais que absolutamente não deixam margem a qualquer dúvida, em O Semeador, órgão da Federação Espírita do Estado de São Paulo, de agosto de 1973, dados estes que tomamos a liberdade de transcrever, na íntegra, eliminando apenas a disposição numérica no corpo da mensagem, por motivos óbvios. Estudemos estas dramáticas explicações necessárias. 1. O desastre. Na madrugada de 14 de maio de 1972, às 4h30, houve um grande acidente na Via Anchieta, na altura do quilômetro 22,5 e o Volks placa BZ 8158 que Charles dirigia bateu em um ônibus. No acidente, veio o jovem a desencarnar. 2. A companheira estava com Charles no veículo sinistrado, uma acompanhante que, por motivos particulares e desconhecidos por todos, se evadiu no momento do acidente, permanecendo até o presente com a sua identidade ignorada, coisa que deixou a mãezinha de Charles muito constrangida. 3. O Dia das Mães. O dia da desencarnação de Charles era o Dia das Mães, 14 de maio, do ano passado. 4. O nome, Esmeralda Serboncini, obstetra, atualmente residente à Rua Aguapeva, 188, Água Rasa, São Paulo, mãe de Charles, quando estava em trabalho de parto para dar à luz a Charles, no hospital da Escola Paulista de Medicina, pensando que fosse desencanar, pois há 15 dias vinha sofrendo desesperadamente e sem solução, desejou confessar-se e solicitou a presença de um padre. Acontece que naquele hospital havia um frei em tratamento do coração e foi este quem atendeu em confissão e lhe disse que, antes de ele tornar a vê-la, ela já teria tido um belo garoto, e este frei, tão logo saiu da sala, teve uma paracardíaca, vindo a desencarnar. Como a presença daquele frei lhe fora tão confortadora e estimulante, encorajando-a e dando-lhe muita confiança e por motivo de ter o mesmo acertado no prognóstico do sexo da criança, de Esmeralda quis que ele a visitasse já que começava a estimá-lo. Protelaram esse encontro, e tanto ela insistiu que veio a saber do ocorrido. Isto marcou-lhe fundo no sentimento de mãe reconhecida e grata. Solicitou da Madre Fontenelle o nome daquele bondoso Frei Wandenberg e se empenhou com o seu marido, Sr. Reinaldo Serboncini, a darem à criança o nome daquele que lhe fez a última confissão e que desencarnava enquanto seu filho nascia. De Esmeralda já tinha um nome para dar à criança, caso fosse homem, o de Charles, em memória de um bondoso mestre de música que tanto a ajudara na sua infância pobre de menina amante da sétima arte. Depois de muita luta no cartório conseguiram registrar a criança com o nome de Charles Wandenberg Fernandes Serboncini. Quando Charles, já no grupo, quis saber o porquê desse Wandenberg no seu nome, a mãe, para não entrar em tais detalhes que talvez ele não fosse compreender, disse-lhe ser o nome do vovô. Mas, quando Charles, já no ginásio, verificou que os seus avós não tinham esse nome, soube de toda a verdade e corroborou já aceito, vovô Wandenberg. Somente seus pais e ele, Charles, sabiam deste pormenor, mas ninguém. 5. Fernandes, nome da família da mãe de Charles. Pai de Esmeralda. 6. O curso. Charles desencarnou com 22 anos e 28 dias. Era um jovem dinâmico, estudioso, formado em música pelo Conservatório Santa Cecília e desejava formar-se em medicina. 7. A viagem trágica. Toda a família descerá para Santos no dia 13 de maio de 1972, e Charles ficou em São Paulo estudando, pois iria para lá no domingo logo de manhã. Acontece que uma jovem pediu aos amigos de Charles o endereço dele e encontrando-o,
solicitou-lhe que a levasse para Santos, o que ele fez, saindo de São Paulo no sábado de madrugada, quando ocorreu o desastre. 8. Experiência, daqueles que sofreram e sentem a partida de um ente querido e daqueles que também desencarnaram naquele acidente, pois vários veículos foram envolvidos e muitos sucumbiram. 9. Valéria Serboncini, irmã de Charles, com 13 anos de idade. 10. Ajuda fraterna. Charles sempre ajudou aos cegos, aos necessitados e às crianças em geral, pois seu coração de jovem detinha sentimentos de fraternidade que eram uma constante em toda a sua curta vida. Fazia muito mais do que aquilo que a sua própria família sabia, em esforços pessoais no sentido de ajudar a minorar os sofrimentos de seus semelhantes. 11. Buquê de flores. Charles havia encomendado à floricultura, na sexta-feira, um lindo ramalhete de flores para sua adorada mãezinha, e quando ele desceu para Santos, naquela madrugada, não esquecera de levá-lo para ela, e este mesmo buquê serviu para ele mesmo, conforme diz a mensagem. 12. O beijo. Era um costume sádio e carinhoso que Charles tinha, toda vez que se dirigia à sua mãe através de bilhetinhos, ele colocava no fim dos dizeres, um beijo do seu filho, sempre seu filho do coração. A mensagem assim termina. Pelos 12 itens acima, comprova-se a identidade do espírito, uma vez que de Esmeralda nada disse a Chico Xavier. Ela foi sozinha para Uberaba, ainda em roupa de trabalho, a fim de, mais uma vez, tentarem indo lá, receber alguma mensagem, uma consolo, e saber do querido Chico como poderia ajudar ao Charles além de suas preces. Porque, apesar de católica, de Esmeralda acreditava que os chamados mortos poderiam comunicar-se com os vivos na carne, e agora ela tem certeza, e a mensagem veio, em 52 páginas psicografadas em alta madrugada, num ambiente de orações, tranquilidade, em que o alto chega a nós como dádiva do Pai. Quero, ainda, comentar a narração de um detalhe importante de toda esta linda história que fez de Esmeralda acreditar e ter esperanças na pessoa e na mediunidade cristalina do médium de Uberaba, o humilde Chico. Quando Charles desencanou, devido à hemorragia, pois que não sofreu nenhuma fratura, seu corpo estava perfeito, somente havia 2 cortes nas suas faces e esses cortes não foram devidamente suturados, e esvaiu sem sangue por mais de 5 horas. Pois o corpo ficou como que abandonado até que a família o localizasse. De Esmeralda, com tanto conhecimento entre médicos, vira seu amado filho morrer por falta de assistência e então se revoltou e abandonou tudo, ficando assim como que o desarvorada, à cata de consolações, à procura dos porquês, querendo explicações. E quando soube que o Chico Xavier estaria autografando livros na casa transitória em São Paulo, no mês de maio último, pediu ao seu marido que a levasse a ele. Ela queria vê-lo. O casal chegou lá pelas 9 horas e recebeu o cartão número 4.366. Pelos seus cálculos, estariam perto do Chico dali a umas 20 horas. Não poderiam esperar e ela necessitava falar-lhe. Soube então que o Chico estava numa reunião particular, com várias personalidades, deputados, vereadores, pois tratavam da concessão do título de cidadão paulistano ao médium, e ela conseguiu, por fim, se adentrar no recinto, com muita dificuldade, segurando entre as mãos e com a capa apertada e virada para o seu colo, o livro que seu marido lhe comprara na entrada. Assim que ela se alojou muito mal entre aqueles que estavam por detrás do Chico, um rapaz lhe disse: "Dona, agora não é hora, o Chico só vai autografar livros depois das 14 horas. Ela respondeu-lhe: "Mas não me interessa autógrafo, pois eu já tenho o livro, eu queria era cumprimentar o Chico." Nisso, entre toda aquela barulheira e apertos e empurrões, Chico ouviu o que ela disse voltando-se, sem a mirar, tocando-lhe nos ombros, por entre outros ombros, lhe diz: "Filha, você tem o livro? Então leia a página 107. Ele não tinha visto o livro e nem sabia qual livro era, e incontinente, os presentes os distanciaram pelo acúmulo de gente e ela saiu da sala e, no carro com o marido, abriram o livro naquela indicada página e ambos com os olhos marejados,
leram o seguinte: à frente da morte. Não ouvides que, além da morte, continua vivendo e lutando o espírito amado que partiu. Tuas lágrimas são gotas de fel em sua taça de esperança. Tuas aflições são espinhos a se lhe implantarem no coração. Tua mágoa destrutiva é como neve de angústia a congelar-lhe os sonhos. Tua tristeza inerte é sombra a escurecer-lhe a nova senda. Por mais que a separação te lacere a alma sensível, levanta-te e segue para o frente, honrando-lhe a confiança, com a fiel execução das tarefas que o mundo te reservou. Não vale a deserção do sofrimento, porque a fuga é sempre a dilatação do labirinto em que nos arroja a invigilância, compelindo-nos a despender longo tempo na recuperação do rumo certo. Recorda que a lei de renovação atinge a todos e ajuda quem te antecedeu na grande viagem, com o valor de tua renúncia e com a fortaleza de tua fé, sem esmorecer no trabalho, nosso invariável caminho para o triunfo. Converte a dor em lição e a saudade em consolo, porque, de outros domínios vibratórios, as afeições inesquecíveis te acompanham os passos, regozijando-se com as tuas vitórias solitárias, portas adentro de teu mundo interior. Todas as provas objetivam o aperfeiçoamento do aprendiz e, por enquanto, não passamos de meros aprendizes na Terra, amealhando conhecimento e virtude, em gradativa e laboriosa ascensão para a vida eterna. Deus, na suprema sabedoria e na suprema bondade, não criaria a inteligência e o amor, a beleza e a vida, para arremessá-los às trevas. Repara em torno dos próprios passos. A cada noite do mundo segue-se o esplendor do alvorecer. O inverno áspero é sucedido pela primavera estuante de renascimento e floração. A lagarta, que hoje se arrasta no solo, amanhã librará em pleno espaço com asas multicolores de borboleta. Nada perece. Tudo se transforma na direção do infinito bem. Compreendendo, assim, a verdade, entesourando-lhe as bênçãos, aprendamos a encontrar na morte o grande portal da vida e estaremos incorporando, em nosso próprio espírito, a luz inextinguível da gloriosa imortalidade. Francisco Cândido Xavier, Escrino de Luz, pelo Espírito de Emmanuel, Casa Editora Clarim, Matão, Estado de São Paulo, páginas 107 a 108. 19. Esposa é mãe. Meu bem, louvado seja Deus que nos permite esta hora abençoada de reencontro, ao lado de nossos filhos. Amparada por nossa abnegada Mariana e por outros amigos, aqui me encontro, na tentativa de escrever-lhe esta carta, que desejo mais longa. Sinceramente, as lágrimas me sobem do íntimo, dificultando-me os movimentos. Nossos benfeitores, porém, auxilia-me, como é necessário, e procurarei expressar a você os meus sentimentos, na alegria e na saudade que me tomam o coração. Venho pedir a você e os nossos para que a fé realize, em nosso favor, a indispensável produção de fortaleza e esperança. Sei que a paciência e a resignação permanecem conosco, entretanto, por mais firme nessa confiança no alto, a separação é sempre uma prova aflitiva e inquietante. De minha parte, venho fazendo quanto me é possível. O possível para acomodar-me em espírito com as nossas realidades novas. A princípio, confesso que o choque final me feriu muito. Não era somente o trabalho pelos nossos irmãos sofredores, a sombra que me dilacerava o espírito. Era também você, meu bem, nossos filhos, nossa casa, nossos planos. Sem dúvida, sua companheira estava preparada à frente da grande viagem, mas o amor da esposa e o carinho materno me transformavam numa árvore, profundamente enraizada na terra. Quem pode sondar a misteriosa ternura do coração humano, nas despedidas da morte? Saiba que só a vida vitoriosa me esperava, que o corpo físico havia cumprido a própria missão, que não seria justo prolongar os cuidados que a minha presença exigia. No entanto, se alguém me perguntasse algo, quanto aos últimos desejos, de certo que a minha resposta expressaria o anseio de ficar, de permanecer em nossa união sublime que, em verdade, foi sempre o melhor paraíso para minha alma. Contudo, compreendi, de imediato, que a conformação deveria ser a nossa atitude. Sob a dedicação afetuosa do nosso Romeu de Ângeles e de nossa Mariana,
tanto quanto sob a proteção generosa de outros amigos, transferi-me sem resistência. Até hoje, ainda me vejo na convalescença semelhante à dos enfermos que se recuperam, pouco a pouco, depois de grave moléstia. Ainda assim, gradativamente, venho retomando meu bom humor e a minha alegria. Sei, agora, mais que nunca, quão sublime é a bondade de Jesus e, nessa confiança, procuro descansar a mente, quando as lembranças do mundo se agigantam dentro de mim. Peço a você, meu bem, a você e especialmente aos nossos filhos Romeu e Hilda para que a nossa tarefa não seja interrompida. Daquele santuário de amor em que situávamos nossas preces e nossos ideais, a benefício de nossos irmãos perturbados, retirei a paz de consciência que hoje me felicita. Bem-aventuradas foram para mim todas aquelas horas, tão poucas, em comparação com as bênçãos que hoje recebo, nas quais procurávamos, de algum modo, aliviar a flagelação espiritual de quantos nos batiam às portas da fé, suplicando socorro. E com vocês, espero continuar, tão logo me veja plenamente fortalecida, na tarefa começada por nosso grupo doméstico. Amparada nos valores mediúnicos de vocês três, conto com a felicidade de prosseguir trabalhando. Agora sinto como é bela a sementeira da caridade. No mundo, a sombra do próprio mundo como que nos obscurece a visão. Mas as realidades eternas, efetivamente, nos reajustam e reconhecemos que o nosso verdadeiro lucro procede invariavelmente daquilo que sabemos espalhar no campo do bem. Uma só lágrima que enxugamos nos olhos alheios, uma frase de consolo e de estímulo, uma prece que oferecemos ao próximo em dificuldade, uma gota de remédio ao doente ou uma simples conversação em que buscamos reerguer o ânimo abatido de quem jaz caído nos espinhos do sofrimento ou nas trevas do desânimo, falam de nós aqui, a benefício de nossa felicidade real, enriquecendo-nos a estrada de luz e de incentivos santos. Meu bem, você não se deixe abater hora alguma. Reúna suas forças e esteja convencido de que prosseguimos sempre juntos. Romeu, filho querido, você e Hilda encorajem-se. O serviço é grande e não podemos desertar. A aventura, como a sonhamos, pode ser alicerçada na terra, mas não pode ser encontrada aí no mundo em seus pontos mais altos. E como é preciso merecê-la com Jesus, cuja bondade infinita nos segue, atualmente, em toda parte, confio em vocês dois, cada vez mais unidos, saberão vencer obstáculos e pedras da senda para que, intimamente associados, consigamos adquirir a vitória de nossa comunhão perfeita do amor divino. Meus filhos, abençoem a dor. É por ela que nos renovamos para o trabalho de redenção que nos cabe realizar. Juntos, devotar-nos-emos à paz de todos. Nosso Rubens, os meninos, todos receberão de nossa perseverança a força precisa de que carecem para a compreensão mais clara da vida. Em todos os problemas e dificuldades, reunir-nos-emos na faixa de luz da oração. Nossa oportunidade de melhoria para o futuro é preciosa e grande demais para que venhamos a perdê-la, por simples receio da luta. Creio que o nosso Romeu, realmente, abraçará, por agora, tarefas diferentes, mas nós, com o auxílio dele, embora distante, e com a cooperação de outros companheiros, continuaremos o bom combate. Guardem nosso velho otimismo. Nada de pranto, de aflição, de tristeza. Somos chamados à honra de servir aos nossos semelhantes necessitados e, com Jesus por sol de nossas aspirações e atitudes, venceremos no grande caminho. Não escrevo mais por hoje, em vista de não me ser possível continuar. Nossa querida Mariana lembra-me o ponto final e devo obedecer. Hilda, rogo a você, minha filha, coragem e confiança. Romeu, meu filhinho, não desanime. Estarei com vocês, tanto quanto me seja possível. Meu bem, sou muito grata ao devotamento do nosso bom amigo Dr. Plínio, em meu favor, e agradeço a ele quanto fez por nós. Minha gratidão ao nosso Gerson, que nos partilha as preces desta hora de carinho e comunhão. Mais tarde conversaremos. Mais tarde, reconheceremos juntos a felicidade de receber a bênção do Senhor que nos reaproxima, trazendo-nos do passado ao esforço do presente,
para a construção de nosso abençoado futuro. Meu bem, confie em Deus e recebe o meu coração reconhecido por todo o seu amor e por toda a sua abnegação junto de mim. Com o meu beijo de carinho e agradecimento em seu coração e em suas mãos, ao seu lado e em nossa nova luta, sou e serei sempre a sua Elvira. Pedro Leopoldo, 2 de julho de 1954. 20. Produção de Fortaleza e Esperança. Antes de quaisquer considerações em torno do conteúdo doutrinário da própria mensagem, vejamos algo de sua história com as palavras do Sr. Carmelo Grisi. Chegando a Belo Horizonte, diz ele, procuramos saber se Chico Xavier se encontrava em Pedro Leopoldo e se havia possibilidade de nos atender pessoalmente. Como a resposta ao nosso telefonema for afirmativa, dirigimos-nos, sem perda de tempo, à Fazenda Modelo, próxima à cidade de Pedro Leopoldo, onde Chico já nos esperava. Do alpendre da fazenda, veio ao nosso encontro e disse-me: Carmelo, Delvira se acha aqui, em companhia de 3 entidades amigas, pois que ela ainda está em convalescença. A primeira entidade chama-se Camilo Matos, vocês o conhecem? Sim, de nome. Trata-se de um militante da doutrina espírita, que residiu em Ribeirão Preto. O segunda entidade, prosseguiu Chico, é de Gracinda Batista e a terceira de Mariana, vocês a conhecem? Sim, respondeu Carmelo Grisi, a primeira só de nome, e a segunda é minha tia Mariana Agreli. Não, retrucou Chico, os espíritos estão me dizendo que a terceira entidade tem o nome de Mariana Aurora Ferreira. Vimos então que se tratava de uma velha amiga e companheira da irmã Elvira, em São José do Rio Preto. Delvira Brigato Grisi nasceu em Jaboticabal, estado de São Paulo, no dia 17 de julho de 1901, e desencarnou em São Paulo, capital, a 12 de fevereiro de 1954. Num curto espaço de tempo, residiu na cidade de Nova Granada, estado de São Paulo, passando o resto de sua vida terrena a residir na cidade de São José do Rio Preto, no mesmo estado. Militou no trabalho espírita, no setor da desobsessão, durante 38 anos ininterruptos. Fato digno de se notar na mensagem recebida pelo médium Xavier, ao final da reunião pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga, na noite de 2 de julho de 1954, 5 meses somente após a desencarnação, é que a autora espiritual se refere a 2 Roméus, sendo o primeiro deles o seu espírito guia, durante o jornadear terreno, Romeu de Ângeles, confirmando as questões NS 489 a 521 de O Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, a respeito dos espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Expressiva, sem dúvida, esta advertência aos filhos que ficaram no mundo. A aventura, como a sonhamos, pode ser alicerçada na terra, mas não pode ser encontrada aí no mundo em seus pontos mais altos, enfatizando, meus filhos, abençoem a dor. E por ela que nos renovamos para o trabalho de redenção que nos cabe realizar. 21. Sofrimentos mútuos. Querida mamãe, peço a sua bênção, agradecendo a Deus estes minutos. Venho pedir sua paz para que eu fique tranquilo. Sei que a sua vinda até aqui é uma viagem de saudade e de aflição. Compreendo, mãezinha. Estamos como num rio grande revolto, nadando ansiosamente para chegar a um porto calmo. Digo isso porque os seus sofrimentos mudos são iguais aos meus. Sei que meu pai também chora e as lágrimas dele que não aparecem no rosto caem sobre mim de modo indescritível. E estou entre os dois, lutando igualmente. Com a senhora, porém, eu não sei explicar. A ligação é mais absorvente, mais constante. A sua memória, desde aquela tarde de adeus está procurando por mim e eu, embora espacialmente distante, obedeço e obedeço. Seu amor é um imã que me segura os pensamentos na terra. Entretanto, mãezinha, a senhora pode me libertar se puder chorar sem revolta. Quem não se queixa no mundo, mãezinha? Quem atravessar a vida, sem nuvens? Acalme-se e aceitemos a vontade de Deus que é a lei de Deus.
Não pense que sofro outra espécie de angústia senão essa que me vem de sua ternura torturada e de nossa família amorosa e inesquecível. Se me lembrarem tranquilo, estarei seguro de mim. Se me recordarem conformados, a resignação estará comigo. Não julgue que vim para cá fora de tempo. Hoje, sei que o meu tempo terrestre era curto. O coração falhou na hora certa. Sem dúvida que seu filho não esperava a grande separação. A bondade de Deus não nos permite no mundo saber disso. Na terça-feira, 1º de junho, estava aflito por saber minhas notas. Lembra-se de que cheguei em casa, na quarta, anunciando a seu carinho que a minha nota era 10. Entrei para o banho ansioso de novo por saber como ia no curso técnico, na quarta-feira que passamos sem qualquer novidade. Mas, em certo momento, senti que meu coração bateu no peito como se fosse uma pedra pesada querendo sair de mim. Gritei chamando a senhora, porque tive medo, mas isso foi um momento só. Depois daquela martelada por dentro, a cabeça não soube senão pensar que um sono pesado vinha. E que sono! Tudo, depois, aos poucos, me pareceu pesadelo. Sonhava que me achava junto de mim querendo, em vão, levantar-me. Sentia frio e desejava acordar, mas não conseguia. Mesmo no pesadelo, lembrei-me da prece. Orei, mamãe, e pedi a Deus me fizesse entender o que havia. Muito depois, penso eu, despertei sonolento em casa, com a senhora a gemer e a gritar por mim. Nossa boa Salete buscava confortá-la, os amigos pronunciavam palavras de consolo e de fé. Sinceramente, eu nada compreendia. Queria conversar, mas sentia-me fraco e atribuía tudo a um desmaio que eu tivesse sofrido no banheiro. Tudo em meu cérebro era uma névoa densa e embora acordado, parecia-me ainda ligado ao pesadelo de tantas horas de que não conseguira sair. Comecei a ter medo porque a palavra não me vinha e chorei. Ninguém me via e pensei num médico, em algum médico que me amparasse. Só então vi, ao meu lado, a vovó Silvia a estender-me os braços aconchegantes. Nem pensei fosse ela morta, embora hoje saiba que a morte é ilusão. Falou-me com carinho e bondade. Informou-me que realmente desmaiara e que precisava agora de um socorro reparador. Abraçou-me, com bondade a que não ofereci resistência, e ajudou-me a deitar meu corpo no leito que era tão meu. Orou comigo e passando as mãos em meu rosto, inspirando-me confiança e enxugando-me as lágrimas, me fez finalmente dormir. Quando acordei, estava internado no hospital escola, onde estou até hoje. Pouco a pouco, entendi tudo e venho agora pedir a sua paciência e conformação. À noite, mãezinha, não chore mais com desespero e desânimo. Deus existe e, um dia, estaremos mais juntos. Pode contemplar meu retrato, visitar-me nas lembranças do túmulo, mas auxilie-me transformando a sua imensa dor em preces de esperança. Ajude papai a compreender tudo isso. Ele é forte, mas sofre sem demonstrar. Salete, ajude-me ainda mais. Você hoje é também mãe. Solange e Marcinho são flores de sua vida. Ampare nossa mãezinha para que ela possa aceitar o que peço. Mãezinha, no bem aos outros teremos o nosso melhor encontro. A senhora que é tão abnegada e tão santa, de agora em diante, pense em mim ao seu lado auxiliando os filhos necessitados de outras mães que lutam muito mais do que nós. Não posso continuar. É preciso encerrar essa escrita, que muito agradeço a Deus. Vovó Silvia está comigo e me ajuda. Abraços com muito carinho a meu pai e ao nosso Aparício. A eles e aos outros, todos os nossos que amamos. E pedindo para que o seu amor me abençoe, querida mãezinha, na certeza de que continuarei aqui meus estudos para ser útil à humanidade e para corresponder à sua confiança e à sua ternura, a contar com o seu apoio e com a sua bênção carinhosa e incessante. Beijo seu coração adorado filho reconhecido que do seu coração querido nunca se afastará. Ricardo Tadeu, Uberaba, 15 de janeiro de 1972. 22. Seus sofrimentos mudos são iguais aos meus. Ricardo Tadeu Richetti nasceu em São Paulo, capital, a 23 de julho de 1951, e aí desencanou,
a 2 de junho de 1971. Cursava o segundo técnico de contabilidade no Liceu Acadêmico de São Paulo. Seu título de eleitor número 386.454, 79ª Zona Brás, 79ª Secção, com data de 28 de julho de 1969, ostenta a assinatura idêntica à da mensagem. Ricardo Tadeu, segundo a sua genitora, Deiraci de Oliveira Richet, e seu pai, Sr. Américo Richet, entrou para o banheiro, às 17h55 de 2 de junho de 1971. A mãezinha chamou-o, alarmada, às 19 horas. Nenhuma resposta. Em seguida, encontrado inerte, foi levado ao pronto-socorro. Feita a autópsia. 1 dia e meio de espera. Tudo indicou, ante a observação geral, que a morte de Ricardo Tadeu foi ocasionada por provável intoxicação por monóxido de carbono. Sr. Américo, Deiraci de Salete, irmã única de Ricardo, juntamente com as crianças citadas na mensagem, sobrinhas do comunicante, presentes à reunião, segundo eles próprios, não ofereceram quaisquer pormenores dos motivos que os levavam à comunhão espírita cristã. Na noite de 14 de janeiro de 1972, Aparício, a quem Ricardo se refere, era grande amigo dele e empregado, gerente, do pai. Na página de Ricardo Tadeu, há um fato que precisa ser destacado, a fim de que possamos compreender a responsabilidade das criaturas do que se propõem a servir no campo mediúnico. Estávamos no departamento editorial da Comunhão Espírita Cristã, acabando de datilografar a extensa mensagem, e, entrevistando os familiares presentes à reunião, quando fomos chamados pelo médium Francisco Cândido Xavier. Interrompemos as nossas atividades, e nos dirigimos à sede da Comunhão Espírita Cristã. Chico entregou-nos uma lauda de papel, e nos disse, depois que vocês saíram para datilografar a mensagem, e eu já estava autografando livros aqui, voltou o espírito da avó de nosso Ricardo Tadeu, de Silvia, e me pediu entrasse na sala próxima, que ela queria transmitir ao genro, Sr. Américo, um bilhete. Acedi ao seu convite, e eis aí o bilhete. Se puder, faça-me o favor de juntá-lo à mensagem, datilografando também. Ela, de Silvia, voltou muito alegre para perto de nosso Tadeu, na espiritualidade, tão logo transmitiu o recado. Enquanto datilografava a mensagem já pensando no livro que seria posteriormente organizado, participamos não somente aos pais de Ricardo, mas à sua irmã, de Salete Maria Richet Parisi, que colocaríamos, também, um título na mensagem de D. Silvia César de Oliveira. Rogamos, pois, a atenção do leitor amigo, para o bilhete a que resolvemos dar o título de aviso de avó Prudente Américo, meu filho. Deus nos abençoe. Nosso Ricardo está bem, recuperando-se em paz. Não tem a menor ideia de que houvesse qualquer escapamento de gás. Ao sentir-se no colapso que o trouxe, debateu-se, caindo inconsciente até que despertou. Mas estivemos com ele até que pudéssemos retirá-lo para o tratamento preciso. Receba com nossa Iraci todo o amor e toda a gratidão de mãe. Silvia. 23. Progenitor renovado. Meu queridos filhos Milton e Jonas, Deus nos abençoe. Estou escrevendo com dificuldade, mas com muita alegria para afirmar-lhes que estou presente. Ainda não estou em condições de grafar os meus pensamentos com segurança, mas posso dizer que muito grande é o meu contentamento, podendo falar de minha satisfação em abraçar os meus filhos queridos. Peço a vocês dizerem a nossa Celsa que estamos unidos pelo coração e que as lutas terminadas em Ponta Porã já vão longe. Graças a Deus, até mesmo de meu braço já estou restaurado e também que tudo faço hoje para fazer desaparecer as lembranças dos meus tempos menos felizes da canha. Graças a Deus, estou recuperado e a minha família na terra é agora o meu maior troféu, porque em nossa querida Celsa e em todos os nossos queridos filhos, tenho a minha maior alegria. Deus os concede a todos sempre assim, trabalhando e fazendo o melhor para que a vontade de Deus seja cumprida. Meus filhos, desejava escrever muito, mas não posso ainda.
A todos os nossos entes queridos, as minhas lembranças, particularmente a nossa querida Elma, sempre tão carinhosa e tão dedicada a nós todos. Velem, meus filhos, pelos nossos tesouros da alma, a nossa querida Celso e os corações abençoados que se ligam aos nossos. Deus os abençoe. Estamos juntos, João, Matilde, Francisco José, dos quais tenho recebido muito amparo na vida nova. Para vocês, meu Neneixo e meu caro Jonas, com um abraço ao nosso irmão Adalberto, deixo todo o coração reconhecido de vosso pai Rafael. Uberaba, 9 de maio de 1971. 24. Tesouros da alma. A recepção mediúnica da mensagem de Rafael foi muito demorada e com a leva típica de pessoa já fatigada na vida física, vazada na velha ortografia, sendo a sua assinatura idêntica deixada no mundo, na opinião de seu filho Milton Placência, entrevistado por nós em Uberaba, na noite de 9 de maio de 1971. Rafael Miralles Placência nasceu na cidade de Luque, na República Argentina, e desencarnou em Ponta Porã, estado de Mato Grosso, no dia 22 de abril de 1952, aos 57 anos de idade, vítima de problemas cardíacos, alcoólatra crônico que fora, além de tabagista inveterado. Sua esposa, Dé Maria Celsa Blanco, então com 80 anos de idade, reclama até hoje porque o seu sogro era o fazendeiro mais rico do Paraguai, e Rafael gastou tudo que tinha com bebida, conquanto tenham todos os seus 8 filhos sido criados dentro de extremada correção, sem que nenhum conseguisse estudar. Somente Milton é que se preocupou com o espiritismo. Fato digno de nota, e o médium Xavier o desconhecia par completo, o que vem comprovar a autenticidade da mensagem, é que o senhor Rafael chamava o filho Milton pelo apelido de Neneixo, somente até os seus 15 anos de idade, passando, daí por diante, a chamá-lo pelo nome de registro. O comunicante era um hábil carpinteiro e tinha um braço defeituoso, de nascença. Conversando com o médium Chico Xavier, este nos afirmou que vira o espírito com o braço perfeito, o que, em última análise, vem confirmar apenas mais um dos pontos básicos de doutrina espírita, ou seja, que tão logo retorne ao plano espiritual, determinado espírito que não tenha se comprometido de modo grave com a lei de causa e efeito e tenha aceito a sua deformidade física como fármaco eficaz para erradicar complexo de culpa existente de longa data na intimidade de seu perispírito, consegue ele retomar o corpo na situação anterior, isto é, sem qualquer defeito físico. 25. Mensagem balsâmica. Querida mãezinha, abrace sua filha e agradeçamos a Deus esta hora. Apenas um bilhete só. É tudo o que posso agora fazer. Chorei tanto e pedi tanto a Deus me desse esta oportunidade, que penso, querida mãezinha, que é só mesmo por Deus que consigo escrever estas palavras sustentada por amigos que me auxiliam. Venho pedir ao seu carinho para não desejar a morte. Viva! Viva muito! Viva trabalhando para o bem dos outros. Este é o seu ideal. Progredir, estudar, servir, amparar a muitos. Ouça os seus pensamentos, principalmente à noite quando está mais sozinha. O pensamento é uma onda que vem até nós, onde estou, com interesse exato e, dentro de nossa cabeça se transforma em palavras como se a nossa caixa de ideias fosse um rádio. Não guarde mágoas de ninguém. Tia Maria Aparecida e tio Antônio estão aqui conosco. Eles sabem que eu tinha juízo, que não abusava. Naquele sábado, julguei que ia com o nosso caro Wilson em um simples passeio, um passeio de jovens, que, depois, foi para mim o adeus ao corpo. Não culpem o amigo leal e bom. Ele daria a própria vida para que eu não viesse como vim, atropelada por uma barranca imóvel. O carro perdeu a direção e por mais que nos esforçássemos, nada conseguiu deter a carreira que acabou no que vimos. Creia, mãezinha, que o seu carinho e o carinho de tia Maria Aparecida estavam comigo, como forças a me ajudarem para o refazimento. Mas tudo foi inútil. Não admitam houvesse possibilidade de salvação para meu corpo abatido. Tudo aconteceu como devia acontecer.
peço reconfortarem a todos os nossos e tia Maria se incumbirá de dizer ao papai Lauro que nada existe para que estejamos a sofrer. Mãezinha querida, cada um de nós tem um caminho. Nunca suponha que sua filha houvesse sobrevivido ao que